toda a Europa. Você consegue ver assim que é difícil até de contar? Foi nesses conflitos, na época desses conflitos, deixa eu colocar minha cara aqui do lado. Foi na época destes conflitos que Marx escreve o Manifesto Comunista. Então, veja, Marx não inventou a revolta popular. O que acontece é que, na época dele, ele nasceu no seio da revolta, da revolta popular, que instaurava modelos liberais contra modelos que foram restaurados, certo? Modelos que foram restaurados do antigo regime. Então, quando Marx escreve o Manifesto Comunista, na chamada Primavera dos Povos, tinha acontecido uma cambada de revolta a partir da Revolução Francesa, tinha ameaçado mudar o mundo. O Congresso de Viena vem e restaura um monte de estrutura do antigo regime, e em 48 estoura uma panela de pressão na Europa, e Marx viveu isso aí, ó. Marx viveu isso aí. Então, o que ele está dizendo quando Marx escreve? Quando Marx escreve, ele está dizendo assim, olha só, eu estou sentado em casa, eu olho para a rua. Claro que não é isso, tá certo? Estou fazendo uma piada, estou fazendo um exagero. Mas veja, ele está falando isso. Essa é a melhor explicação. Isso é tipo Revolução Burguesa 2.0? Sim, exatamente. E é muito importante você entender que é exatamente uma Revolução Burguesa 2.0, é exatamente uma Revolução Portuguesa, uma Revolução Burguesa 2.0. É importantíssimo você entender que é exatamente isso, uma Revolução Burguesa 2.0. Por quê? Porque a Revolução Francesa foi derrotada, vocês entendem? Vocês entendem que a Revolução Francesa ela foi ao ponto de acabar com a escravidão e colocar o voto na República de todo homem adulto de França, e de repente voltou para vota só quem é rico, e voltou à escravidão com Napoleão. Vocês entendem isso? Então a Revolução Francesa ela foi num sentido de emancipação popular, a ponto de todo homem adulto vota, e ela foi derrotada e ela foi voltando para trás. E aí, quando entra o diretório, voto popular, mas não, voto censitário. Para você votar, você tem que ter uma grana específica. Aí entra Napoleão, não, acabou com a escravidão? Não, acabou com a escravidão? Não, volta a escravidão. Vocês mudaram o calendário para tirar a religião da política? Não, volta o calendário anterior. O que eu quero dizer? A Revolução Francesa foi objetivamente derrotada. Só que por que a Revolução Francesa é tão importante para a gente, apesar dela ter sido clarissimamente derrotada? É porque quando ela foi derrotada, os valores que estavam implicados, as ideias que estavam plantadas na Revolução Francesa, não voltavam para dentro do ovo mais. Porque a burguesia, que não tinha poder, porque quem tinha poder era o clero e a nobreza, a burguesia percebeu, e olha lá, vocês estão vendo aquela ali? E que tal se a gente fazer, pô? Porque meio que dá para fazer. Então a pressão, a bulha, a panela de pressão era gigantesca. Marx nasce nessa época. Então quando Marx nasce nessa época, ele vê, e é por isso que ele é tão bitolado, no sentido de que ele é tão travado, ou no sentido de que ele presta tanta atenção e ele fala, eu sou filósofo, mas eu não vou falar sei lá, de Deus, eu não vou falar, é porque ele viu as evoluções na frente dele, e ele tá dizendo assim, olha, caralho, mano, se você tá vendo o mundo na tua frente, cacete, os caras estão fazendo isso, e eu tô enxergando um detalhe, porque enquanto os burgueses, ou seja, as pessoas que têm um dinheirinho a mais e querem participar da política, estão lutando para criar uma democracia liberal, que ou se transforme numa república, ou se transforme numa monarquia constitucional, que vai permitir você votar em pessoas que vão criar a política como ela é. Se a democracia liberal está olhando para a França, sabe para onde Marx está olhando? Para a Inglaterra, porque um pouquinho antes da França entrar em Revolução Francesa, tinha acontecendo um fenômeno na Inglaterra que é único na história da humanidade. Nunca mais vai se repetir algo igual aquilo. Pode repetir algo parecido. Negócio chamado Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial jogou a Europa num motor de mudança social implacável. E Marx, portanto, faz uma espécie de sociologia desse fenômeno.
o capital que Marx quer explicar não é o capital no sentido de que trocas voluntárias. Ele está tentando explicar o mecanismo da estrutura político-econômica da Inglaterra, porque ele está dizendo assim, ó, aquela estrutura ali, ela não é da Inglaterra, ela é a nova regra do mundo. E ele diz isso quando essas instituições ainda estão se consolidando, vocês entendem? As instituições estão começando a se consolidar no mundo e ele avisou. Ele olhou para a Inglaterra e falou: isso aqui é a regra do mundo agora. Olhando para isso, linkando com a Revolução Francesa, ele fala assim: ora, o que está acontecendo na Inglaterra e que já está se espalhando para a Europa, ele está criando um movimento social que, quando eu olho para lá, tem um movimento chamado de cartismo. Tem uns caras, trabalhadores da indústria, que eles estão fazendo lá na Inglaterra a mesma coisa que o terceiro estado fez em França. O terceiro estado fez em França foi o seguinte: vou contestar a política e vou falar, eu quero participar também. Isso que eu vi em França, que eu estudei na aula de história, quando eu olho para a Inglaterra, eu estou vendo que já está acontecendo. Os cartistas estão pedindo, trabalho esse tanto de tempo não é legal, voto censitário não é legal, eu quero jogar também, eu faço uma carta para o parlamento, mudem as regras. Marx olha para aquilo e fala, o que aconteceu no terceiro estado vai acontecer de novo. E aconteceu, não é isso? E aconteceu. Não foi isso? Aconteceu pra caralho. Aconteceu na Rússia. E aí o ponto dele é o seguinte, veja, se tem essa tendência na história, que é contra o que o Popper luta, se tem essa tendência na história, por que a gente vai negar a história, pô? É como se o terceiro estado não tivesse feito um monte de desgraça lá para que o mundo mudasse. Então, veja, se os ingleses estão fazendo isso, se o trabalhador operário inglês está fazendo isso, vamos dizer para o trabalhador operário, você está no rumo da história, mano. Você entendeu? Você é que encarna o espírito do tempo hegeliano. Entendeu? Então, quando começa a se estabelecer a Revolução Industrial, ele aponta para lá e fala o seguinte, esses caras é que tem que fazer uma comunhão e se organizar para fazer uma revolução igual aconteceu na França. Tomar o poder e resistir à força. Tomar o poder e resistir à força. É isso que ele estava dizendo. Toma o poder, diz assim, olha, a gente quer participar, eu quero jogar. Quando você tentar fazer isso, vai vir a reação, resiste. Esse era o ponto de Marx. Pô. Tenta entrar na política, tenta fazer a política. Quando eu estou dizendo entrar na política, não é ser eleito no parlamento, não, tá? É dizer assim, ó, clame pelos seus interesses, pô. Vai lá e fala, eu não quero trabalhar com escala 6x1. Eu não quero trabalhar para Uber sem ter férias, sem ter nada. Eu quero escrever uma carta. Eu quero fazer representantes. Eu quero entrar na política. Eu quero falar, eu tenho direito, gente. Meus pais se aposentaram, eu tenho direito. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão formar parlamentos. Ele inaugura a reunião internacional dos trabalhadores e ele está na cabeça disso para organizar os interesses do trabalhador. E quando a gente começar a organizar os interesses do trabalhador, eles vão resistir. Mas é isso, tem que organizar a política trabalhadora, porque a força industrial vai chegar. Esse era o papo dele, entendeu? Esse era o papo dele. E, portanto, quando a gente começar a se reunir politicamente, a gente viu na história da França como foi. A gente viu na história dos outros países como foi. Você acha que não vai ter violência? Vai, é claro que vai. É claro que vai, a gente sabe que vai. Agora, o apontamento é, aí por isso você não vai lutar pelos seus direitos? Por isso você não vai querer uma escala mais digna? Por isso você não vai querer um salário mínimo decente? Por isso. Entenderam? O lugar da violência revolucionária em Marx está em não temer o confronto a partir de brigar pelos seus interesses, em montar um parlamento de trabalhadores. Não, beleza. O Congresso Nacional não quer passar. O Congresso Nacional vota nas costas de todo mundo. Você acha que o povo participa? O Congresso Nacional se reúne, voltam as coisas malucas lá, o povo nem sabe o que está rolando, não é isso? Então, vamos criar um grupo de pessoas que dirigem Uber e que eles vão se eleger, vão se organizar e etc, etc. E eles vão mostrar, olha, a minha intenção é essa e eu quero que vocês passem. Aí o Congresso Nacional pode dizer assim, vou passar não.
Vou passar, não. Aí o que a galera do Uber vai dizer? Sim, então a gente monta um parlamento paralelo. Brasil, o que vocês acham? Você prefere o parlamento dos motoristas de Uber aqui, decidindo sobre as questões do Uber, ou vocês preferem seguir a regra do parlamento? É claro que o confronto começa no dia 2. O parlamento vai ficar doido, vai mandar chutar os caras e tal, e tal, e tal. Então, veja, a questão da violência revolucionária que se coloca no texto de Marx é exatamente isso. Olha, a gente sabe que quando começar a organizar o trabalhador e ele começar a ganhar de verdade, no dia que ele tiver uma organização verdadeira, se a gente conseguir organizar os motoristas de aplicativo no Brasil e eles começarem a pautar o discurso, não vão ser eles que vão ser violentos, não, vão ser violentos contra eles. Entenderam? Então, a posição de Marx acerca disso é porque, veja, tem muita gente, isso que vocês ficam assim, seja brabo, dê tiro para cima, ó como é que você tem, sabe como é que na literatura chama isso? Tem um nome,